Salve, salve amigos e seguidores do canal Toyota é Toyota com Anderson Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos ao único canal no YouTube Brasil com avaliações exclusivas dos veículos da marca Toyota. Hoje no quadro Toyota 0 km eu quero mostrar todos os detalhes do Toyota Corolla XEI 2.0 Flex 2024 versão intermediária. Esse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo, para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Nessa versão intermediária, o sedã médio mais vendido no Brasil teve algumas mudanças. Parte frontal da grade, que teve uma mudança no visual, novas rodas e o perfil dos pneus um pouquinho mais alto e também a grande mudança no interior. Saída de ar-condicionado para a segunda fileira do banco traseiro com duas tomadas USB do tipo C e nessa versão intermediária um painel digital de 12.3 polegadas e também uma nova multimídia de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay sem fio e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes desse sedã médio da Toyota, partindo aqui dos faróis que são mais afilados, saindo da lateral, vindo até a frente. O sistema de iluminação ele conta com dois pontos aqui da luz de condução diurna em LED, luz de indicação aqui ao centro e aqui no canto nós temos o farol que continua sendo halógeno com canhão de foco projetor de longo alcance, acendimento automático e farol alto e baixo. Detalhe aqui ó, com esses três formatos em L na parte interior da parte do farol que realmente realça, com também a parte em black piano. E mais abaixo aqui na parte do para-choque esse formato em C com um detalhe em prata metálico e preto fosco, onde fica localizado o farol de neblina que é em LED. Temos sensores de estacionamento dianteiro com um alerta de proximidade no painel, que é um item de segurança interessante, depois eu mostro para vocês lá no interior, e a mudança aqui na sua grade superior. Nós temos aqui agora em abertura com colmeia e o acabamento todo em black piano. Anteriormente as aberturas eram na horizontal com o preto fosco e essa foi a mudança na frente do carro. Esse detalhe aqui ó, passa por toda a parte do capô em black piano, junto com esse aplique cromado que realça a frente do carro, com o logo translúcido da Toyota, onde ficam os sensores com o radar do sistema Toyota Safety Sense, que teve atualização. Anteriormente ele só identificava veículos, agora ele identifica veículos, pedestres e também ciclistas. Uma câmera mais acima que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema e os vincos que saem da parte lateral, vindo até a frente aqui na parte do capô. E agora eu quero mostrar o motor do Corolla. A sua motorização é 2.0 Flex aspirado com 175 cavalos, torque de 21.3 kgfm a 6.600 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas, 4 cilindros em linha com injeção direta e indireta. E ele não utiliza correia dentada, e sim corrente de comando com bloco em alumínio. Uma atualização no modelo foi referente à legislação do Procon VL7 de emissões. E ele ficou 8% mais eficiente na questão do consumo de combustível, auxiliado pelo câmbio automático do tipo CVT Direct Shift, que simula 10 velocidades com a primeira marcha engrenada. Ele vai ficar mais ágil numa saída de trânsito. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vem de série nesse modelo. Notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota. No capô tem a manta acústica e também uma outra manta acústica entre a parte do painel e o motor que eu vou continuar mostrando para você desse modelo. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever no nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas, que foram atualizadas. A parte aqui com os desenhos, com os vincos bem
aparentes aqui com a pintura em cinza metálico e a mudança no perfil dos pneus. Anteriormente era 225/45/17, ele passou a ser 215/50, roda de 17 polegadas em liga leve, ficou mais alto em relação ao solo. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do Corolla Sedan, que mede 4,63 m de comprimento. Vão livre de solo passou a ser 15,1 centímetros, e aqui ele conta com essa saia lateral, esse desenho com essa silhueta da primeira porta até a segunda porta, também esse detalhe contornando toda a caixaria de roda e esse vinco mais aparente, saindo da parte lateral, indo até a parte traseira aqui do modelo. Na coluna A, esse detalhe em preto fosco, como essa parte de baixo do retrovisor, indicador de seta, rebatimento eletrônico dos retrovisores e a cor predominante aqui, que é um branco lunar perolizado, assim como as maçanetas do veículo. Coluna B, com um detalhe também em preto fosco e toda a parte aqui do detalhe da terceira coluna e parte envidraçada também. Suspensões traseiras do tipo independente e os vincos aqui na parte lateral que ficam bem marcantes. Eu quero abrir a imagem para mostrar os detalhes da parte traseira para vocês. Os detalhes da parte traseira do modelo começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento com um alerta de proximidade no painel, que é um item de segurança interessante. Depois eu mostro para vocês no interior como é o funcionamento. Todo esse vinco aqui que atravessa todo o para-choque, terminando com esse mesmo formato de C que temos lá na frente da parte grade frontal, e aqui essa peça com um refletor noturno para ajudar na visibilidade. As lanternas saem da lateral, são mais afiladas, terminando aqui na tampa traseira. O sistema de iluminação é halógeno, exceto a lâmpada de ré do lado direito, que é em LED. Esse detalhe todo cromado com esse friso, com esse aplique que atravessa toda a tampa traseira, com um detalhe cromado e também com um detalhe fosco. E aqui nós temos a inscrição Corolla XEI e o logo da Toyota com detalhe cromado ao centro. Terceira lanterna de frenagem, aquecedor do vidro traseiro, chave presencial no bolso. Você aperta esse botão que está aqui no porta-malas, você consegue fazer a abertura desse porta-malas que tem capacidade de carga para 470 litros, se tratando de um sedã médio, tem um bom espaço para você estar utilizando. A iluminação halógena aqui na parte interior, e você puxando essa parte aqui você tem acesso ao kit de ferramentas e também ao step de uso temporário com roda em aço, que não mudou o perfil dos pneus, continua da mesma forma do que o modelo anterior. E o detalhe aqui com essa manta revestindo toda a tampa traseira, câmera de ré, depois eu vou mostrar para vocês no interior o funcionamento. Na parte de segurança, a parte com a lanterna de neblina em LED, isso favorece na iluminação noturna. E falando em segurança, ele conta com freios ABS com um EBD e BAS com um assistente de rampa, que conta também com freios a disco nas 4 rodas, e no teste de colisão Latin Handicap ele conta com 5 estrelas, que são 7 airbags no total. 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo, são 2,70 m de comprimento. Coloquei o banco do motorista todo para trás, vamos sentar aqui para mostrar essa questão do espaço aqui para vocês nesse sedã médio. E mesmo assim, ó, praticamente 3 dedos aqui de espaço ainda me sobra nessa questão aqui no modelo. Nós temos o teto que é na cor cinza, com as alças aqui no teto, iluminação halógena, portas revistas somente aqui do lado do passageiro. E a novidade, nós temos uma saída de ar-condicionado aqui para o banco traseiro e 2 tomadas USB do tipo C. Isso vai trazer mais comodidade para quem vem aqui atrás no sedã. Realmente foi uma mudança significativa. Revestimento dos bancos em couro com essa parte mais lisa, toda a costura aqui e o pontilhado aqui ao centro que fica bem aparente. Vou descer aqui para mostrar os detalhes na parte ainda dos bancos traseiros para vocês. Cinto de 3 pontas, encosto de cabeça para todos os ocupantes. Também o detalhe com o descansa-braço aqui com opção para 2 porta-copos, facilita ir viajando com 3 ou 4 pessoas no modelo. A fixação através das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo e direito, e alerta de afivelamento do cinto de segurança também, isso é interessante. Esse botão que você aperta aqui, o banco, ele é bipartido, 60 por 40, com todo o espaço do porta-malas que você tem lá. Um dia que você quiser carregar algo que não caiba no porta-malas, uma escada, por exemplo, tem como você estar descendo dos 2 lados e utilizar de certa forma. Isso também
é bem bacana. O detalhe aqui com revestimento em couro, bem macio ao toque, com uma costura aqui aparente, e aqui já é com plástico bem macio ao toque, com esse detalhe com a linha aparente, os puxadores aqui que são prata, e também o detalhe aqui com acionador de vidro elétrico com uma função auto-down, ele sobe com um toque só, um nicho para guardar aqui alguma coisa, um porta-trecos, e o alto-falante aqui na porta do Corolla Sedan. A sua chave ela é do tipo presencial, com a inscrição Corolla e o logo da Toyota. Aqui do outro lado, uma segunda opção de abertura do porta-malas e também alarme perimétrico e volumétrico no interior do veículo. Basta você colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão aqui entre a maçaneta para que você possa ter acesso através da Smart Entry aqui no modelo, que eu quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros. Somente no banco do motorista que você conta com um ajuste aqui nessa outra alavanca aqui, já a inclinação das costas para você deixar de acordo com o seu conforto. Temos opção aqui, uma terceira na verdade de abertura do porta-malas, e essa opção para abertura do tanque de combustível, que são de 50 litros, e a inscrição Corolla ali no tapete. E vamos entrar aqui para conhecer o interior do Corolla XEI 2024, que já está em funcionamento. Perceberam a mudança? Uma tela de 12.3 polegadas no modelo. Isso para mim era o que precisava no carro. Realmente os consumidores vão gostar bastante dessa mudança. Outra mudança, vocês lembram que antes a gente tinha uma multimídia da Pioneer, que a conectividade era com fio? Agora nós temos uma multimídia Harman Kardon com 9 polegadas e conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Ela tem os 4 botões físicos aqui ao lado, uma tela touchscreen com a parte de mídia, FM, USB, Bluetooth, projeção de tela, que você consegue estar fazendo também o pareamento. Aqui referente ao telefone, pareamento via Bluetooth, que também já vai fazer a conexão Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Isso aqui ficou bem interessante na parte do modelo. Parte com informações do veículo, ele tem aqui informações de rota, tempo decorrido e autonomia de combustível. E consumo de combustível combinado, que você tem aqui referente às informações de rota. As configurações gerais referente a dispositivo, equalização de som e referente a sistema que você consegue fazer a utilização. Uma multimídia bem intuitiva ao toque. Acredito que muitos vão gostar dessa mudança que foi significativa aqui para o modelo. Ar-condicionado, que é do tipo digital, apenas de uma zona. Você consegue colocar a temperatura aqui do lado apenas do motorista, que já é a parte geral, e desse lado aqui você consegue colocar o fluxo do ar condicionado, qual a velocidade. Aqui você consegue ligar a saída do ar-condicionado lá atrás, reuso da ventilação no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora, onde você vai direcionar o fluxo desse ar-condicionado, e aqui aquecedor do vidro traseiro. O botão Start-Stop para você fazer a ignição no veículo, caso você deseje. Também um detalhe com porta-trecos aqui que você consegue estar utilizando no console central, com todo esse acabamento em preto fosco e black piano, com essa parte aqui prata, que realmente fica bem bonito. Aqui você tem a opção para estar ligando a opção Sport, e olha que legal, quando você liga a opção Sport, ó, fica todo vermelho ali, apertou de novo, ele volta para o modo normal ou modo Eco, que você consegue fazer a função. Isso trouxe uma interação melhor aqui na parte da tela digital. Esse botão que você consegue estar acionando a parte do controle de tração e estabilidade do modelo, ou desligando caso você deseja também. E aqui ele tem assistente de rampa, freio ABS com EBD e BAS também, né, referente ao sistema de segurança. Câmbio é do tipo CVT, que simula 10 velocidades com a primeira marcha engrenada, falei na apresentação do motor. Colocando aqui na câmera de ré, nós temos as linhas dinâmicas aqui, que não tem os ângulos de inclinação quando você esterça o volante, apenas as linhas aqui de aproximação. E colocando aqui para o modo drive, descendo aqui para o lado esquerdo, você consegue fazer as trocas de marchas manuais. Para frente da primeira a sexta, para trás as reduzidas. Você utiliza isso numa descida de serra como um freio motor, para você fazer a troca, para colocar uma marcha para baixo ali para fazer uma retomada de curva, ou no caso uma ultrapassagem com mais segurança, caso você queira. Então realmente isso facilita. Falei para vocês dos sensores de estacionamento dianteiro e traseiro. Então quando você está próximo do objeto, ele vai aparecer tanto a parte traseira, tanto a parte dianteira. Isso também favorece para você fazer a utilização no modelo. Freio de estacionamento continua sendo manual aqui com a alavanca. O detalhe aqui com 2 porta-copos. Descansa-braço aqui revestido em couro, com a linha aparente.
você puxa aqui, tem uma tomada 12 volts, uma tomada USB do tipo C para você recarregar seu celular e o espaço aqui para você estar utilizando da maneira que você achar melhor. O revestimento do banco dianteiro é em couro, com essa parte mais lisa, todo esse pontilhado da costura aparente e esse todo pontilhado aqui ao centro e também mais acima. Parte lateral aqui para trazer mais conforto, regulagem de altura do cinto de segurança, alças no teto, quebra-sol com a opção do espelho, você puxa, acende a iluminação no teto, tanto do lado do motorista e passageiro. Nós temos aqui retrovisor que é do tipo fotocrômico, ele vai inibir um reflexo de um farol alto vindo atrás de você, é um item de segurança também interessante. Aqui nós temos a opção para estar ligando a parte do alarme volumétrico no interior do veículo. Vamos supor que você queira deixar algo que se mova aqui no veículo, ele não vai disparar o alarme. A parte do teto aqui com a iluminação halógena, acabamento aqui do painel, temos todo esse detalhe aqui bem macio ao toque, com a costura aparente, uma tomada USB aqui também para fazer a utilidade e colocar o seu pendrive para ouvir uma música ou recarregar celular. Porta-luvas aqui, ele desce bem devagar, com todo esse espaço para você utilizar. Esse detalhe aqui, ó, prata que contorna o difusor do ar-condicionado com esse detalhe em black piano. Aqui o acabamento na parte do painel, vocês percebam aqui que ele é bem macio ao toque e já lá em cima na parte do alto-falante e na parte mais à frente aqui ele é um plástico rígido. Aqui o detalhe, ó, com 4 vidros elétricos com uma função auto-down, ele sobe com um toque só, todos os comandos aqui são iluminados, trava dos vidros elétricos, trava das portas, regulagem elétrica dos retrovisores, tanto do lado esquerdo e direito, e também apertando esse botão, rebatimento eletrônico aqui dos retrovisores. Na parte do painel, temos ajuste do facho do farol, por ser um sedã médio você coloca mais peso no carro, você consegue regular para cima ou para baixo, para deixar de acordo o que você deseja. E faz parte do sistema de segurança o farol alto e baixo comutativo. Como ele tem um sistema Toyota Safety Sense, você estando com farol alto, tá vindo um carro contra você, ele vai abaixar o farol automaticamente. Passou o veículo por você, ficou escuro novamente, ele volta para o farol alto. Isso de forma automática, traz até mais comodidade para você que está dirigindo numa viagem, realmente. E aqui acrescentaram um botão Odotrip. Por conta do painel digital, aí você aperta aqui, ó, ele vai fazer a mudança do trip A, trip B e vai voltar novamente para o odômetro total. Aqui nós temos a direção que é do tipo eletroassistida, com regulagem de altura e regulagem de profundidade. Mais abaixo aqui nós temos a abertura do cofre do motor. Esse volante que é multifuncional, com a parte em couro aqui, todo o acabamento, com os ajustes aqui do computador de bordo do carro que você consegue fazer no painel digital, comando de som, comando de voz e atendimento de telefone celular via Bluetooth. Aqui do outro lado, nós já temos aqui para você mudar as estações de rádio, ou o aplicativo que você está ouvindo música, ou passar as estações de rádio ou as músicas da sua preferência. Mais acima, aqui nessa parte, já faz parte do sistema Toyota Safety Sense, que teve aprimoramento que depois eu vou falar para vocês. Essa parte aqui você consegue ajustar o ACC, que aí no caso é o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo. Vamos supor que você setou a 100 km por hora a velocidade do carro e despercebido no trânsito, o carro à sua frente diminuiu a velocidade. Ele vai se igualar automaticamente à velocidade do carro que está à frente, trazendo mais segurança se você manter ativo. Aqui esse outro botão faz parte da mudança de faixa involuntária, que você mantendo ativo, ele vai te indicar quando você estiver saindo da faixa de rodagem. Se você não deu seta para o lado direito ou esquerdo informando que está saindo da faixa, ele vai te dar um alerta informando que você está saindo da faixa de rodagem. E detalhe, ele tem ajuste de centralização em faixa, então ele vai fazer a correção para que você permaneça na faixa de rodagem. E detalhe, se você ficar sem a mão ao volante e ele perceber que você está todo o tempo ali saindo da faixa de rodagem, ele vai te dar um alerta para você colocar as mãos sobre o volante, que ele está percebendo que você está oscilando sobre a direção do veículo. Isso também é interessante. E aqui o mais importante, que é o sistema pré-colisão, que teve atualizações. Anteriormente ele só identificava veículos, agora ele identifica veículos, pedestres e também ciclistas. Uma atualização interessante. E aí você mantendo ele ativado, numa situação de risco iminente, se você não percebeu uma situação à sua frente ali, ele vai te dar um alerta sonoro e visual para informar que você está numa situação de risco. E se você não tomar uma medida evasiva, ele vai fazer a frenagem automática para que você evite que você tenha uma colisão com o veículo
ou danos mais severos. Isso é bem interessante. Outro detalhe também, ele tem assistência de oscilação ao volante. Vamos supor que você está na fadiga da viagem ali, oscilando muito com a direção do carro, ele vai perceber, vai aparecer uma xícara de café ali para te alertar que você está com muito sono, muito cansado ao volante, para você parar ali para tomar um cafezinho, descansar, para prosseguir viagem. Isso também é bem interessante no modelo. As mudanças de marchas aqui no pedal shift no volante e a parte com uma novidade, painel digital de 12,3 polegadas. Então você tem aqui conta-giros, com a parte toda digital, velocímetro e velocímetro digital. Temperatura exterior, 29 graus, relógio, indicador de câmbio. Aqui um medidor com a temperatura do motor e um medidor do tanque de combustível, que são de 50 litros. Aqui você tem algumas posições aqui. Colocando aqui, ó, para a posição 2, ele já vai aparecer aqui modo eco, tempo de viagem. Se você colocar para a opção 3 aqui para o lado direito, ele já vai aparecer estações de rádio e a distância e a velocidade média do veículo e as configurações gerais. Segurando aqui o OK, na parte do computador de bordo aqui do volante multifuncional, ele vai te dar as opções aqui, ó. E aí você consegue, no caso, setar aqui, ó, ajuste de relógio, ajuste da parte de brilho de tela, enfim. Eu quero vir para essa aqui, ó, configurações do medidor e o tipo do medidor. Então eu consigo escolher. Aqui está selecionado esse aqui, né? Se eu vir para esse aqui do meio e selecionar, já vai ter o conta-giros aqui no meio. Se eu quiser optar pelo widget, ele já vai aparecer aqui, ó, o consumo e também a estação de rádio aqui do lado. Se eu voltar aqui e colocar para esse outro tipo de medidor aqui mais acima, ele já some o conta-giros, só aparece a parte digital aqui e aparece rádio, trip A e trip B. E se eu apertar o OK aqui, ele já aparece aqui com a opção também aqui com a média e a estação de rádio mais abaixo. Esses aqui são as 3 opções do medidor. Aqui abaixo eu tenho o estilo do medidor, então eu tenho 4 opções aqui. A casual, que eu estou mostrando aqui para vocês agora. A inteligente, eu clico aqui, ó, ele já vai mudar a parte ali da questão do painel digital. Se eu clicar aqui também em robusto, ele já me mudou ali novamente a opção e também a opção esportivo, que já tem um conta-giros e aparece em vermelho. E olha que legal, eu aperto a opção esporte aqui, ó, ele vai aparecer essa parte aqui com o carro com detalhe em vermelho, com toda a tela em vermelho. Apertei novamente, ele vai voltar para a parte normal. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui do Corolla XEI 2024, o sedã médio mais vendido no Brasil. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo. Caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. E agora nós vamos ter a participação do Salve Toyoteiro. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para Gerson Luiz, da cidade de Uberlândia, lá em Minas Gerais. O segundo salve do canal vai para Cosme Santos, da cidade de Bicarai, lá na Bahia. O terceiro e último salve de hoje vai para Antônio Lopes, lá do estado do Pernambuco. Para você que deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixa embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja, para que eu te mande o salve. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!